Tudo bem com vocês? Aproveitando muito a feira? Perfeito, acho que é um momento de muito aprendizado. Gosto de pensar que cada encontro é sempre uma oportunidade para ampliar o horizonte do conhecimento, né? Eu acho que aqui é uma oportunidade interessante. Meu nome é Valdinei Kais, sou professor, tenho experiência no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Já lecionei em cursos de Direito, Engenharia Ambiental, Administração, Ciências Contábeis e hoje, especificamente, trabalho no SAI Digital. Então, viajo pelo Brasil todo aí, já estive praticamente em todos os estados, tenho uma boa cancha de sala de aula e também de acompanhamento em relação ao processo de ensino e aprendizagem, acompanhando ou encaminhando, auxiliando coordenadores, diretores e professores em estratégias no que se refere ao uso da tecnologia em sala de aula. E vamos falar então sobre BNCC e tecnologia. Normalmente, sejam bem-vindos, por favor, sentem-se. Tem algumas cadeiras ali, outra aqui. Isso. E como eu estava dizendo, a escola que tinha tecnologia à sua disposição até o ano passado, ano retrasado, era um diferencial, pessoal. Digo a vocês que, de acordo com a BNCC, a partir de agora, a escola que tem tecnologia não é mais um diferencial. Porque a tecnologia chegou na escola ou nas instituições como um aparato legal. Ou seja, a partir de agora, usar a tecnologia como uma auxiliar para o processo de ensino e aprendizagem é um dever legal da escola enquanto instituição. Puxa, então eu não tenho tanta tecnologia na minha escola, então a BNCC convida a justamente colocar. É sobre isso que nós vamos falar, pessoal. Aí, durante a exposição, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, tá? O meu objetivo é não me estender com vocês no máximo 40 minutos, conforme está previsto, até porque eu acredito que tem outras programações. Então, rapidamente, os pilares do SAI Digital. Temos a tecnologia relevante. Por que tecnologia relevante? Porque acreditamos que tem tecnologias que não são relevantes, porém estão dentro, no interior da escola. Então, temos um aparato tecnológico relevante, que vamos falar sobre isso mais para frente. Temos a hiperatualização. Podemos dizer que hoje nós somos um dos poucos sistemas no Brasil que atualiza todo o material da educação infantil ao pré-vestibular todos os anos, pessoal. Então, isso nós chamamos de hiperatualização. E este ano, com a ABNCC, temos uma hiperatualização não somente do conteúdo, mas da aderência, da adequação do material às questões legais, ou seja, aquilo que a ABNCC exige e propõe para nós. Aliás, faltou aqui assessoria pedagógica. Para todas as escolas conveniadas, nós ficamos 1, 2, 3, até uma semana na escola. Por que isso, pessoal? Porque para nós não é interessante somente vender o livro e colocar isso e a tecnologia à disposição da escola. Para nós, para além disso, muito além disso, é essencial que a escola utilize esses recursos de maneira adequada. Por esse motivo, de acordo com o tamanho da escola, o número de alunos, equipe docente e necessidade, nós ficamos 1, 2, 3, até uma semana na escola, isso previsto em contrato, pessoal. E se lá na sua escola estiver 100%, eu vou ligar, professor, eu posso estar na sua escola a tal data? O senhor me disser, Valdinei, a gente já está 100%, não precisa de mais nada. Eu vou dizer, mais um motivo para eu me fazer presente aí. Porque eu quero saber o que vocês estão fazendo para funcionar 100% a tecnologia. Então, isso está previsto em contrato. Chamamos isso, então, de assessoria efetiva. Avançando, pessoal, o que é, afinal, a BNCC? Só para, em termos de alinhamento. Lembrando que a educação infantil e o ensino fundamental, esses dois segmentos já foram homologados pelo Conselho Nacional de Educação, certo? O ensino médio, nem vou falar muito aqui, justamente porque não foi homologado ainda, né? Teremos 5 audiências públicas em relação ao ensino médio, está em aberto, na verdade, certo? Mas o que é a BNCC? Procurei ser o mais sucinto possível, olhando para o documento em si, um documento normativo. E o que significa isso? Que uma vez homologado pelo Conselho Nacional de Educação, ele tem um caráter de lei, tem que ser cumprido. Outro dia estive numa escola, viajando pelo Brasil, e o diretor me perguntou, Valdinei, o que acontece se a minha escola não fizer a aderência à BNCC? Nunca vi um professor ser preso ou um diretor porque não cumpriu essas metas.
Pois bem, resposta para esse professor. A perspectiva, de acordo com os especialistas que estão analisando essa mudança na educação, é de que as avaliações federais da educação básica tenham como base e fundamento o conteúdo da BNCC. Ou seja, se ele não levar a cumprimento isso aqui, qual é a pior punição? Será uma escola sem resultados. Então, realmente, o professor não vai ser preso, mas nós teremos uma escola que não apresentará resultados, certo? Então, essa seria, entre aspas, que a BNCC estabelece, ou apresenta, que é um documento normativo que estabelece com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis. Lembrando, pessoal, a legislação anterior apresentava para a instituição escola como 75% do conteúdo comum, 25% conteúdo diversificado. Já tivemos alteração nisso. Hoje é 60% conteúdo comum e 40% conteúdo diversificado. E o que a BNCC deseja com isso? Que essa criança, a partir de agora, olhe mais e melhor para a sua realidade, compreendendo melhor esse universo no qual ela se encontra inserido. Por esse motivo, 40% do conteúdo é o conteúdo olhando para a realidade desta criança, certo? Então, é isso que é a BNCC. E para que a BNCC, afinal de contas? Lembrando, nós tivemos sérias mudanças na educação durante vários anos. A última grande mudança foi a Lei 9394, que levou 11 anos para ser escrita. A BNCC levou aproximadamente 5 anos. Então, escrevemos num período muito mais rápido. E para que esse documento, afinal de contas? Então, esse documento tem como objetivo a promoção integral. Mas é só isso, pessoal? Promoção integral, qual outro documento que já falava sobre isso? Constituição Federal de 88, a 9394 de 96 e a BNCC de 2017 fala de desenvolvimento e promoção integral também? Sim, ela valoriza aquilo que a legislação anterior já tinha de bom, porém ela apresenta um conceito novo ao redor disso. Ou seja, esse conceito novo é o desenvolvimento global que está presente no documento. Então agora, de um lado eu tenho o desenvolvimento, a promoção do ser humano nessa perspectiva do desenvolvimento integral e a promoção do ser humano no desenvolvimento global. E aí pergunto a vocês, como coordenadores, diretores, mantenedores, professores, o que é que essa legislação traz de novo para que agora tenhamos uma nova perspectiva de desenvolvimento dessa criança, que é o desenvolvimento global? Qual seria a sugestão? O que vocês imaginam que está de novo aí com essa legislação? O quê? Identidade? Equidade. É um dos principais fatores aí de uma nova legislação. Essencial, mas não é só isso, tem mais coisas juntamente com isso. Conteúdo digital, pessoal. Então, além desse objetivo de promover a equidade, respeitando a diversidade, nós temos dentro da sala de aula, dentro da escola, o advento da tecnologia. A tecnologia deixou de ser uma vilã, tornou-se uma aliada do processo de ensino e aprendizagem. E a tecnologia que proporciona a esta criança que está em desenvolvimento o olhar para o todo, ou seja, aí nós estamos no global, certo? Então, e além disso, essa educação deverá formar crianças que sejam capazes de conviver de maneira harmoniosa com o diferente, ou seja, sem preconceito. Se a legislação coloca textualmente o conceito preconceito, é porque vivemos numa sociedade preconceituosa, certo? Então, o objetivo é formar esse novo cidadão, ou seja, nesse novo perfil e, sobretudo, promover a equidade. É só isso que essa lei, almeja? Não. Essa lei também ela serve para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, pessoal. Hoje, nós sabemos, de acordo com as estatísticas, que somente 10% dos estudantes que entram lá na educação infantil conosco e saem depois de mais de uma década na terceira série do ensino médio conosco, só 10% se apropriou das competências mínimas exigidas. Diante disso, a sociedade olha para nós e pergunta: o que é que nós, enquanto instituição escolar, estamos fazendo com essas crianças por mais de uma década, de tal forma que só 10% se apropriam das competências mínimas exigidas? É um questionamento interessante, porque a criança, nessa primeira fase da vida dela, ela passa muito mais tempo conosco do que com o pai, com a mãe. Então,
A BNCC serve, então, para assegurar que desenvolvamos essas competências. Como? Nos utilizando das tecnologias, pessoal. Então, não há como desenvolver essas competências sem nos apropriarmos da tecnologia. E aí vem um desafio. Eu, viajando pelo Brasil, posso dizer com toda a propriedade e tranquilidade que as escolas estão se preocupando muito com o documento, mas não estão se preocupando com a formação docente. Se nós não olharmos para a formação docente, nós teremos uma legislação nova com professores e práticas antigas. E aí, Steve Jobs ele diz uma frase interessante: caminhos já trilhados só leva aonde outros já foram. Ou seja, não teremos nada de novo, manteremos os mesmos resultados do passado. E é justamente isso que a BNCC deseja evitar, certo? Então, e quais são essas 10 competências? Ou melhor, o que é uma competência para a BNCC, pessoal? Lendo o documento, eu diria que a BNCC, e como também estudioso da legislação, sou professor do curso de Pedagogia em Curitiba, no ensino superior, vou dizer para vocês que a BNCC foi muito feliz na definição do tema, do conceito. E olha o que ela nos diz. Então, o que é competência? Competência é definida como a mobilização de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Em outras palavras, qual é o perfil de estudante, de cidadão que eu desejo para o futuro? É uma criança, um cidadão que seja capaz de olhar para a sua educação básica, apropriar-se dos conceitos e aplicar e resolver os problemas com os quais ele se depara no cotidiano. Ou seja, o objetivo é responder de antemão a pergunta para a criança: por que ela tem que aprender tudo aquilo? Simples, para a BNCC é muito claro isso. Ela tem que aprender tudo isso e mobilizar tudo isso para resolver os problemas do cotidiano, da vida complexa. E a pergunta é: como vamos fazer isso? Aí vem um detalhe: eu tenho que olhar para o meu PPP e para o meu currículo. Inclusive, isso é tarefa de casa daqui para frente para nós enquanto instituições. Olhar e reestruturar e adequar o meu PPP e o meu currículo, pessoal. Então, daqui para frente, quem já não o fez, fica aí o convite de acordo com a BNCC. Certo? Então, esta é a definição. Mas o que está por detrás disso? Então, quando eu falo em conhecimentos, eu estou olhando para o conceitual, o atitudinal e o procedimental. Isso é coisa nova, pessoal? Não, isso já vem com a legislação, com as diretrizes, já está previsto isso, certo? Opa, desculpa. Aqui, quando eu falo em habilidades, estamos falando em habilidades práticas, ou seja, o fazer, cognitivos, o intelecto e socioemocionais. Um outro elemento inusitado que a BNCC traz para nós. As emoções estão colocadas dentro da escola e agora nós somos responsáveis para levar ao amadurecimento dessas crianças no quesito emocional. Antes, a escola já fazia isso, mas fazia porque ela queria promover esse ser humano. Agora, essa promoção, que a escola já fazia sem um aparato legal, está amparado pela BNCC. Então, eu não posso simplesmente ver uma criança que está passando por um problema e deixar isso de lado. A gente já não deixava, mas agora eu tenho que dar visibilidade para isso no meu PPP e no meu currículo, certo? E no meu regimento. Então, lá, qual é a estratégia que eu vou adotar? Vou dar um exemplo. Lá em Curitiba, como professor do ensino médio, saí de uma sala indo para outra, no corredor, encostado na parede, uma moça da primeira série do ensino médio chorando, assim, soluçando. E fui lá, era estudante, uma aluna minha, perguntei a ela o que é que havia acontecido. Ela, professora, recebi o resultado de física, da prova de física. A prova valia 90, tirei 40. Quer dizer, uma criança que não sabe lidar com decepções. O que é que a escola vai fazer com essa criança daqui para frente? Não dá para só, você está com um problema, e aí? A BNCC diz, vamos encaminhar. Um outro exemplo, mesma escola, estava saindo no átrio, uma moça sentada chorando sozinha. Fui lá, perguntei, da terceira série, o que está acontecendo? Professor, o meu namorado está indo embora. Falei, puxa, pela quantidade de lágrimas e soluço, o namoro é antigo. Não, professor, há 3 meses estamos juntos. Quer dizer, já 3 meses, já amava tanto o rapaz assim que não poderia. Então, a escola agora, em termos de institucionais e legais, deverá acompanhar de perto esse quesito emocional e sentimental. Está legalizado.
Muito bem, avançando, pessoal, nós temos aqui as competências. Coloquei em destaque algumas para valorizar e validar aquilo que dizíamos antes. A tecnologia está dentro da sala de aula. Olha o que nos diz a competência geral número 4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal, matemática, científica, tecnológica e digital. E aqui a competência geral se aplica desde a educação infantil à terceira série do ensino médio, pessoal. Então não tem exceção aqui. Todos os segmentos e anos são convidados a utilizarem justamente as tecnologias. Competência de número 5. Veja que começamos com o verbo utilizar, 4 e 5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica. As pesquisas demonstram hoje que as crianças acessam e têm acesso às ferramentas e acessam várias páginas, porém não ficam mais de 5 minutos em cada uma dessas páginas. Então, se elas têm as ferramentas, têm o acesso, porém, por que não utilizam isso de forma crítica? Aí entra, de acordo com a BNCC, o papel da escola em orientar no que se refere ao uso das tecnologias para que essa criança usufrua dessas ferramentas de forma crítica. Veja que a BNCC ela só propõe para a educação o aumento do desafio de ser professor, pessoal. Costumo dizer para as escolas onde passei, onde pretendo passar, que com a BNCC o desafio de ser professor somente aumentou. Nunca foi fácil, mas agora aumentou, certo? Então, valorizando aí, sobretudo, o protagonista na vida coletiva e na vida pessoal. Competência número 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Cá entre nós, quantas vezes sentamos lá com um estudante fundamental ou médio que ele consegue dialogar conosco citando fontes confiáveis? É muito difícil, pessoal. Falo como professor de sala de aula, do ensino médio, ensino fundamental e ensino superior. Às vezes a gente não encontra isso nem no ensino superior, certo? E negociar e defender ideias. As crianças, 3, 4, 5 anos, são negociantes por natureza. Porque ela chega lá no ensino médio sem essa capacidade que é nata. Então fica mais uma pergunta. O que é que nós estamos fazendo que elas não conseguem negociar e, além disso, se utilizando de argumentos e fatos confiáveis? Nona e última competência citada aqui, exercitar a empatia. Costumo dizer que essa é a competência mais pedagógica da BNCC, pessoal. Por quê? Porque a empatia ela começa com o quê? Com o olhar nos olhos. Então o diálogo começa quando eu tenho a capacidade de olhar nos seus olhos. E aí vem um detalhe. Hoje as famílias com frequência se sentam à mesa para almoçar, jantar? Sim ou não? Normalmente não. O pai, quando vai buscar a criança na escola, ele está no carro, ao volante, com o celular em mãos, e a criança já entra no carro com o celular em mãos. Às vezes o pai nem pergunta o que a criança aprendeu naquele dia. E com base nisso, as crianças estão perdendo essa capacidade de nos olhar nos olhos. Ou seja, a escola agora tem essa responsabilidade de desenvolver esse conceito nessas crianças. Então, quando for advertir, corrigir, orientar, primeira coisa, olhar nos olhos dessa criança. Porque se nós fizermos isso na escola, certamente o dia que ela se sentar com o seu pai, com alguém, ela vai olhar nos seus olhos. E desconfie daquela pessoa que dialoga com você sem olhar nos seus olhos. Costumo dizer também, quando você pergunta para o seu esposo, para a sua esposa se ele ou ela te ama, e ele olha para o outro lado, sim, eu te amo. Desculpa, ele está dizendo para você que ele não te ama. Porque ali precisa um olhar profundo nos olhos e a primeira resposta é o olhar. E é isso que a BNCC nos propõe. Exercitar a empatia e o diálogo. Então, como eu inicio o diálogo? Com olhar nos olhos. E olha só, depois que eu iniciar o diálogo, olha que coisa curiosa que a BNCC propõe. Iniciei o diálogo tendo em vista a resolução de conflitos e cooperação. Isso significa que dificilmente vou resolver um conflito de maneira cooperativa sem estabelecer esse olhos nos olhos. Entende por que eu acredito que seja uma das mais didáticas nessa perspectiva? Principais alterações, pessoal, eu diria que aqui é o coração da nossa fala. Tá? Ensino religioso. Qual área de conhecimento pertencerá ou pertence ao ensino religioso? Sabe me dizer? Sim ou não?
Humanas. A qual área de conhecimento o componente curricular de ensino religioso pertencerá ou pertence? Pertence. Olha, a professora está dizendo que já pertence. Será? Todo mundo concorda com a professora? Qual o nome, professora? Seu nome? Daiana. Daiana. Todo mundo concorda com a professora Daiana? Pessoal, vamos lá então. Por isso eu disse, digamos que é o coração do nosso momento aqui. O ensino religioso está definido como componente curricular. Ponto. Isso já não se discute mais. Mas a pergunta é justamente essa. A qual área de conhecimento? Ciências humanas meio que apresentou uma certa rejeição. Peraí, filosofia, sociologia, história e geografia, nós não estamos muito de acordo com o ensino religioso dentro dessa área. O ensino religioso, na verdade, ele não está definido, mas assim, lá onde eu na Secretaria de Educação da minha cidade, já vou chegar no municipal. Eles que definiram, aí eu disse, bom, se eles definiram, então eu vou trazer também para mim. Sim. Aí Perfeito, professor. Perfeito. Definição de área mesmo. Então, inclusive, o que eu encontrei foi definido como uma área, na verdade. Esse é o ponto. Então, está definido como componente curricular. Mas como área de conhecimento, a qual área esse componente pertencerá? A BNCC e o MEC disse, não, nós vamos analisar essa questão, porque não está certo que ela terá uma área de ciências religiosas ou ciências das religiões. Então, se o MEC, com o Conselho Nacional de Educação, criar uma área de conhecimento das ciências das religiões, então vai pertencer a esta área de conhecimento, em primeiro lugar, o componente de ensino religioso, em segundo lugar, catequese, em terceiro lugar, teologia. Ou vai, então, permanecer ou continuar aí como estava, nessa perspectiva do ensino religioso dentro de ciências humanas e sociais aplicadas, porque as suas tecnologias foram retiradas. O MEC não deu muita explicação, mas foi retirado. Entenderam essa questão, pessoal? Então, componente curricular está definido. Qual área de conhecimento? Ou será uma área própria com esses três componentes que acabamos de citar, ou pertencerá à área de ciências humanas e sociais aplicadas. Tudo bem aí? Ótimo. Avançando. Por favor, diga, professora Dani. Vai ser o ensino religioso pro fundamental, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aqui, ensino religioso obrigatório nas instituições públicas. Então, para o ensino fundamental, toda escola deverá ofertar este componente curricular. Porém, toda matrícula é facultativa. Dependendo do meu credo, eu posso dizer participo ou não participo, de acordo com a família. Então, ensino religioso, esse componente no público, obrigatório. Olha a curiosidade. Não é obrigatório o componente de ensino religioso nas instituições privadas, porém a matrícula é compulsória. Significa o quê? Se eu... Exatamente. Sou mantenedor... Exatamente, sou mantenedor da escola privada. Na minha escola tem um componente curricular de ensino religioso. O pai matriculou o filho ali, a escola não pode deixar essa criança numa salinha durante o ensino religioso. Se o pai matriculou, ele já sabia qual era o credo da escola. E se a escola não deixou claro, provavelmente vai resolver isso judicialmente depois. Porque a BNCC diz que não pode permanecer uma criança à parte da sala de aula numa escola confessional. No público, não, ela vai se ela quiser. No privado, você oferta se você quiser e a criança obrigatoriamente participa. Entenderam isso, pessoal? Tranquilo? Perfeito. Então, acho que esse é um ponto central aí. Com a nova legislação, a BNCC é clara. Língua inglesa é idioma obrigatório do 6º ao 9º ano. Mas e a minha escola que tem o espanhol? O texto vai dizer, preferencialmente o segundo idioma será o espanhol, pessoal. Então, não... quer ofertar 3 idiomas? A legislação não proíbe, mas obrigatoriamente o primeiro, inglês. Certo? Exatamente. Inglês. Língua espanhola, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. Isso é textual. Então, as escolas que já trabalhavam com os 2 idiomas, não tem problema, continuarão a trabalhar. No entanto, obrigação, inglês. Tá? História, outra mudança significativa, pessoal. História, estava uma discussão muito séria.
seria cronológica ou não? Outro dia estava numa escola, o professor me perguntou, Valdinei, mas eu sou professor de história e nunca vi, dos livros da minha literatura, nunca me deparei com um livro que não seja cronológico. Ou que não cumpre isso. E respondi ele, professora, a discussão da BNCC está se o material, se a disciplina seria, se esse componente seria organizado de maneira cronológica ou temática. Então, não é se o livro é ou não é cronológico, não é essa a questão. A questão é temático ou é cronológico? E aí vem aquela questão, só para a criança decorar datas? Não. A BNCC ela é bem pedagógica nesse sentido. É para que a criança olhe para o passado, compreenda o presente e crie uma perspectiva de futuro, pessoal. Por esse motivo, o cronológico. Então, não é só simplesmente, vai decorar datas e resolver o problema. Não é isso, tá? Uma compreensão superficial. Tranquilo essa questão? Acho muito importante. Esse é o coração do que nós temos aí a partir de então. E até quando temos para fazer essas adequações, pessoal? 2019/20. É isso aí. Tá? Vou falar isso no finalzinho lá. Outra mudança super significativa. Aqui tem uma questão muito relevante porque vai afetar diretamente o corpo docente. Ciências, esse componente curricular, disciplina única. Acabou essa subdivisão, química, física e biologia, pessoal. Só tem do 1º ao 9º ano, componente curricular de ciências. E aí vem a pergunta, e o conteúdo, nesse caso, o conteúdo tradicional que estava concentrado no 9º ano. E por tradicional, por favor, não me entenda mal. Tradicional, de acordo com a legislação, é aquilo que, diante das revisões da legislação, sempre esteve presente. Ou seja, todo livro traz aquele conteúdo. Esse é um conteúdo tradicional. Tá? Então, esse conteúdo tradicional, ele estará diluído do 6º ao 9º ano. Mas e do 1º ao 5º ano? Teremos lá introdução à química, física e à biologia. Aí pergunto a vocês, os professores de vocês estão preparados para trabalhar lá do 1º ao 5º, química, física e biologia, pessoal? Olha, por onde eu tenho passado, os professores estão preocupados com isso. Lembra que eu falei no início, a questão da formação do professor? Eu estive numa escola, ela disse o seguinte, Valdinei, eu não invisto em formação do professor, porque esse professor amanhã ou depois ele vai embora da minha escola. Ele pede demissão ou será desviado. Pessoal, esse pensamento mesquinho não tem mais espaço de acordo com a nova legislação. Ou investiremos na formação e capacitação dos professores, ou teremos uma legislação nova com professores e práticas obsoletas. Tá? Por favor. Não, ciências, e dentro de ciências nós teremos conteúdo de química, física e biologia, certo? É exatamente isso. Lembrando, conteúdo tradicional, aquilo que sempre foi visto. Mas do 1º ao 5º, temos também astronomia, por exemplo, que é um conteúdo que está do 1º ao 5º, que antes não existia nesse formato. Então, o professor lá de ciência, do 1º ao 5º, está preparado para trabalhar esse conteúdo, pessoal? E não adianta fingir aí que nós continuaremos sem desenvolver essas competências, certo? Então, dúvidas sobre isso, por favor? Fale mais alto, por gentileza. Desculpa, qual é o nome da professora? Professora Natália. No ensino médio, lembrando que está em aberto o documento ainda, da parte da BNCC, que esse documento saiu em 19 de abril e vai para 5 audiências públicas. E só depois disso, no final do ano, teremos um formato aí, certo? Então, por esse motivo, não é interessante, nesse momento, a gente fazer alguma consideração, vamos dizer assim, sobre o ensino médio, que ainda está em aberto. Aqui já está fechado e homologado. Por favor. Ao contrário, já está fechado para o Fundi 1, aqui do 1º ao 5º. Só química, física e biologia. Sim. Eu sou professora do 1º ano. Eu vou ter que me especializar em química, física e biologia. Vai ter que dar uma olhada em quais conceitos vamos a BNCC. É isso aí. Só que antes, boa pergunta, professor. Nós precisamos olhar para o Conselho Estadual de Educação, porque é lá que ele vai definir o currículo que nós vamos trabalhar depois. É isso aí. Porque este ano é o ano para conhecermos a BNCC e criarmos o cronograma, ou seja, o currículo, porque a BNCC não é currículo. Lá no colégio se fala muito nessa BNCC, está introduzindo, é o assunto.
Perfeito. Então agora a dica é, vamos acompanhar de perto a discussão dos conselhos estaduais de educação, porque é dali que vai sair o currículo e é dali que vai sair a minha prática, meu plano de aula, certo? E sobretudo em ciências, que tem uma mudança significativa aí. Pessoal, aqui. Bom, já que temos tecnologias, o que o SAI Digital oferece? Nós temos o livro digital, é todo o conteúdo funcionando offline do 1º ao 9º ano. Nós temos realidades aumentadas, ou seja, aqui nós temos um exemplo de realidade aumentada diretamente interativo e funcionando offline também. Ou seja, com o aplicativo eu aponto meu celular para a página do material e ali eu tenho uma interação com o conteúdo. Nós temos aqui o SAI Notifica. A partir do 4º ano até a 3ª série do ensino médio, para cada capítulo do livro, de cada uma das disciplinas, nós temos uma videoaula e um conjunto de 35 questões. Cada vez que o professor lança essas atividades, o pai é notificado em tempo real qual é a atividade e qual é a disciplina que o filho tem para realizar. Por favor. QR Code, é isso mesmo, exatamente isso. E pessoal, questões. Dentro desse aplicativo, especialmente aí para o 9º ano e todo o ensino médio, nós temos aproximadamente 5.000 questões e também estão espalhadas no material. O aluno ele errou a questão, ele aponta a câmera do celular para o material e sai dali um professor explicando aquela questão para ele de 3 a 5 minutos. Para cada capítulo dos livros do material do ensino médio, nós temos 1, 2, 3, até 5 videoaulas que vão introduzir aquele conteúdo para aquele estudante. Então, questões e a plataforma de aprendizagem adaptativa, aquilo que eu disse antes. Para cada capítulo das disciplinas 4º e 5º anos, até a 3ª série do ensino médio, esse aluno ele tem um professor particular, certo? Plataforma adaptativa. Aqui, termos de cronograma e finalizando a nossa tarefa, a nossa fala. Início, 2019-2020, conhecimento e aplicação desse documento. Ou seja, 2020 deveríamos, de acordo com a BNCC, estarmos afiados no que se refere à implementação desse documento. A adequação do PPP, ou seja, o meu projeto pedagógico deverá ser revisto, pessoal. A adequação do currículo, ou seja, devo acompanhar o Conselho Estadual de Educação e fazer as adequações. Formação docente, tarefa de casa para as instituições. E esse professor, esse profissional, ele deve ter uma competência técnica e uma competência política, porque estamos diante da discussão da escola sem partido. Então, o professor ele pode falar de política? Pode, mas sem partidarismo, certo? Então, competência técnica... sou professor de matemática, tem que ser excelente em matemática e politicamente correto nessa perspectiva. Eu preciso formar esse professor, porque a legislação vai nos dizer que somente em 2021 teremos o primeiro processo seletivo, tendo em vista a formação desse novo profissional. E além disso, o detalhe mais inusitado, o professor não é mais simplesmente o mediador do processo de ensino e aprendizagem, ele é o gestor de sala de aula e das relações humanas. E o que é um gestor, pessoal? O gestor é justamente aquele que gerencia e organiza os meios para atingir os fins. Quais são os fins? O cumprimento do desenvolvimento das competências integrais, valorizando o desenvolvimento integral e o desenvolvimento global. Então, esse professor ele não pode mais somente mediar. Então, ele tem que, obviamente, ser muito bem preparado, se utilizar da tecnologia que está à sua disposição, dos meios de comunicação e do material impresso. Entende por que ele é um gerenciador, um gestor do processo de ensino e aprendizagem, não mais simplesmente o professor? Só agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Espero aí ter esclarecido algumas dúvidas. Grande abraço e sucesso para vocês. Obrigado.